Boa tarde a todos. É sempre um grande prazer poder estar nessa sociedade, especialmente quando nós optamos por conversar sobre o Evangelho, até porque aqueles que me conhecem sabem o carinho e o prazer que eu tenho em estudar Jesus. Para essa tarde, nós definimos um assunto bastante interessante e mal compreendido ao longo do entendimento do estudo do Evangelho, que é a célebre passagem sobre a negação de Pedro. Quando nós estudamos o Evangelho de Jesus, nós temos que ter muito cuidado para que a gente não cometa um erro que é muito comum, de ler o texto e tentar simplesmente pelo texto aplicar aos nossos dias. E aí, se nós fizermos isso, nós temos uma chance muito grande de lermos e não compreendermos absolutamente nada, porque aquele texto muitas vezes não faz sentido nenhum, especialmente se aplicado aos nossos dias de hoje. Então, quando nós estudamos o Evangelho, nós temos que buscar o que há atrás ou além desse texto, o que há nas entrelinhas, extrair, como se diz, o espírito, o conteúdo moral daquelas linhas textuais, porque os textos estão adaptados a uma cultura muito diferente da nossa, estão adaptados a um tempo, a uma época em que os hábitos, os costumes distinguem-se bastante da nossa sociedade. Então, se nós lermos simplesmente o texto e ficarmos na superficialidade, nós temos a tendência a cair no erro em que todos caem ao estudar sobre a negação de Pedro, que é justamente o erro do julgamento. Analisar o discípulo nas suas fraquezas, nas suas deficiências, na sua impetuosidade e afirmar com toda certeza: Pedro traiu Jesus, Pedro negou Jesus. E na verdade, nós temos que entender o porquê disso. Quais as razões que levaram o discípulo a agir da forma que agiu? Qual o contexto da época? Qual a cultura em que esse discípulo vivia para ele ter tomado as ações que tomou? E mais ainda, como Jesus entende essas ações? E aí nós vamos ver que o Evangelho se abre a ensinamentos morais profundos que podem ser aplicados à nossa vida. Lembremos que toda vez que Jesus destaca uma ação no Evangelho, nunca essa ação é destacada de forma inadvertida. Há uma razão para isso. Toda vez que uma ação é pontuada por Jesus, essa ação tem o objetivo de nos advertir, de servir como um parâmetro, para um ensinamento moral. E especialmente esse ensinamento moral sendo utilizado para o próprio crescimento do ser, para a própria elevação moral. Não é à toa que Jesus materializa-se e deixa-se, permite-se ser tocado no perispírito materializado por um discípulo que não acreditava. Essa ação conduzida por Jesus não é ao caso. Ela tem uma proposta educativa. Tomé: felizes são aqueles que não precisam ver para crer. Então, todas as atitudes, todas as ações que são destacadas no Evangelho possuem profundamente um ensinamento moral. E é isso que nós vamos ter que tentar extrair dessa passagem sobre a negação de Pedro. A leitura do Evangelho, por isso, ela deve ser efetuada sempre com esse objetivo: extrair do texto o espírito, o ensinamento,
E mais, como é que eu aplico esse ensinamento para mim, para modificar a minha conduta e não a do outro, a minha forma de ser e não a do meu marido, da minha esposa, do meu irmão. Porque é muito comum também, quando nós viemos às palestras ou aos estudos, nós pensarmos assim: nossa, essa palestra é perfeita para fulano. Fulano deveria estar aqui. Não, quem deveria estar aqui é quem está aqui. E o fulano, o Beltrano, a Maria, o João vão aprender com a modificação íntima sua, minha, com o nosso exemplo, por meio do ensinamento. Então nós temos que, além do texto, extrair esse ensinamento moral. O que há por trás desta ação que aconteceu naquele momento. Então, o método que nós vamos empregar para análise desta passagem do Evangelho é entender o que aconteceu com Simão Pedro durante esse processo da negação. Como ele se encontrava, que momento psicológico o discípulo estava. Principalmente tentando identificar quais as raízes, a base, o cerne, a origem para que ele agisse da forma que agiu. Qual a raiz desse tropeço? E uma vez entendida então as causas pelas quais Pedro age como age, então este exemplo de Simão pode ser utilizado para que eu construa em mim um aprendizado, um exemplo para que eu evite esses mesmos erros e modifique-se, ou modifique em mim atitudes, comportamentos para ser melhor? Então essa passagem evangélica nós vamos trazê-la por meio do livro Boa Nova. O médium é Chico Xavier, o autor é Humberto de Campos. E Humberto de Campos nos traz o relato de uma forma muito interessante. E para que a gente possa começar a entender isso, nós temos que entender como é que Humberto de Campos prepara o ambiente para ensinar o Evangelho. E isso é uma característica desse espírito. Quando nós lemos as obras de Humberto de Campos, sempre é igual a forma, o método que ele se utiliza para ensinar o Evangelho. O primeiro aspecto que Humberto de Campos nos mostra, e a gente vai fazer uma comparação, uma analogia didática, Humberto de Campos vai nos trazer uma moldura, assim como um quadro que tem uma moldura. Essa moldura que Humberto de Campos nos trará é o contexto histórico. Onde acontece o fato, quais acontecimentos aconteceram antes do fato e quais acontecimentos se seguiram àquela narrativa. Isso é muito importante, porque senão o estudo do Evangelho fica uma colcha de retalhos. Nós temos informações aqui, mais um fato aqui, outro fato aqui, mas eu não consigo correlacioná-los e entender as implicações e repercussões desses acontecimentos. Igual quando nós estudamos história de forma isolada. Eu não consigo correlacionar a Revolução Francesa com a independência dos Estados Unidos, por exemplo. Não consigo entender a Revolução Francesa e a abolição da escravatura no Brasil. Então aí a história não tem sentido, fica fragmentada. Por isso Humberto de Campos vai fazer essa moldura histórica. Mas, além da moldura, para que a gente entenda o contexto histórico da narrativa, nós temos uma tela, que é o acontecimento, que Humberto de Campos destaca então o ensinamento moral do Cristo. O que Jesus ensinou com esta ação que ele destaca, com essa ação que está caracterizada no Evangelho. E por fim, esse quadro com a moldura precisa estar inserido numa parede. E a parede somos nós. Com este ensinamento moral, como é que eu posso utilizar este ensino para modificar a minha vida? E Humberto de Campos vai trabalhar desta forma, com esse método, em todos os capítulos
do livro Boa Nova. Então vamos entender primeiro o contexto. A narrativa acontece numa época que é outubro. E nesse mês de outubro, na tradição judaica, se comemorava uma festa muito importante, que era a festa da Páscoa. Para que a gente possa entender o que era Páscoa para os judeus, eu vou fazer uma pergunta antes. Como é que vocês ou nós entendemos a Páscoa hoje? Quem me ajuda? O que é a Páscoa? Ressurreição de Jesus. Vou dar uma dica. Não é isso que é Páscoa? Não é ovo de chocolate? Eu coloquei uma marca, mas pode ser qualquer outra. Vejamos como os ensinamentos, os hábitos, a cultura é completamente distorcida por interesses, por conveniências, nesse caso puramente materiais, assim como o Natal. Mas a Páscoa, na época do Cristo, era um acontecimento da tradição cultural judaica. Os judeus, os hebreus, comemoravam nesse período o que eles chamam de Festa da Libertação. Era uma comemoração de todo um povo por um período de mais de 500 anos que esse povo era escravizado pelos egípcios e que conseguira, por meio de um líder, Moisés, ser libertado dessa escravidão e dirigir-se então a uma terra que teria sido prometida por esse Deus para esse povo. Então, a festa de libertação, ou Pessah, que significa passagem desta vida que tínhamos enquanto escravos para uma nova vida, numa nova terra, era o que se comemorava na época. E esta festa era tão importante para os judeus, mas tão importante, que era uma festa de reunião familiar. As pessoas se deslocavam quilômetros para comemorar a Páscoa juntamente com seus familiares. Assim como hoje é o Natal para a nossa sociedade. As pessoas ficam o ano todo separados, muitas vezes, tendo atividades, trabalhos em cidades diferentes. Vêem-se pouco, mas buscam se reunir nesse período do Natal para passar uma ceia, para comer junto com os familiares, para, por que não, trocar presentes em símbolo de carinho, de gratidão e comemorar outras coisas que o calendário cristão comemora. Mas a Páscoa, nesta época, era esse sentimento de união familiar. E as pessoas estavam naturalmente mais caridosas, mais reflexivas. Então é nesse período que Jesus, sensível a essa celebração familiar, a esse costume de sua sociedade, e sensível às relações afetivas que ele construíra com os apóstolos, porque os apóstolos para ele eram sua família, é que diz aos discípulos: eu anseio por comer essa Páscoa convosco. Por que Jesus diz anseio por comer essa Páscoa? Porque a festa era fundamentalmente a reunião familiar ao redor da mesa, a celebração da libertação da escravidão ao redor da mesa, conversando, celebrando num sentimento de amor, de carinho. Vocês conseguem compreender o que era esse pedido do Cristo para os discípulos? Vamos colocar na nossa sociedade hoje, é como se Jesus chegasse para ti, para mim, e dissesse assim: deixa a sua família no Natal e vem comer comigo. Era mais ou menos isso. Os discípulos teriam que abrir mão da festa principal do seu povo, que era reunir-se com a família tão esperada,
e ficar com Cristo. Eu anseio por comer essa Páscoa convosco. Era o pedido para o último encontro, os momentos finais do Cristo junto à sua família, porque Jesus já conseguira prever que naqueles corações endurecidos daquela sociedade, ele não teria espaço naquele momento. Ele conseguira psicologicamente captar que aquela sociedade não estava preparada para compreender os ensinamentos que ele trouxera e que seria necessário tempo, porque a verdade é inexorável. Então, é como se o primeiro pedido do Cristo já mostrasse uma primeira lição desta passagem. A primeira lição do Mestre é renúncia, abnegação, testemunho pessoal. Se queres seguir-me, se queres compreender meus ensinamentos e ser fiel a mim, o discípulo do Evangelho precisa de abnegação, precisa de renúncia, precisa deixar sua família, as pessoas que mais ama, em prol de algo mais. E além deste primeiro ensinamento, Jesus tinha um objetivo: transmitir para aqueles discípulos que teoricamente estavam um pouco mais preparados em entendimento para a compreensão das verdades que Jesus trouxera, de que não há trabalho verdadeiramente autônomo, genuíno, verdadeiro no Evangelho, sem esse espírito de família, sem esse espírito de compartilhamento, sem o espírito de amor que deve permear entre as relações humanas, relações afetivas sólidas, amor desinteressado, que é isso que deveria traduzir o sentimento de família. E ele exemplificaria isso muito bem, nós vamos ver mais adiante. Pois bem, os discípulos passam por essa primeira provação. Eles renunciam à família e reúnem-se com o Cristo. Reúnem-se. Jesus sabia que era a última oportunidade que ele teria com os discípulos, porque logo mais, Judas iria denunciá-lo ao soldado romano, por meio de um beijo que identificaria na noite quem era Jesus. E a partir da prisão, a sentença era crucificação e morte. Então Jesus, antevendo por um fenômeno que podemos estudar lá no livro dos médiuns, conhecido como dupla vista, antevendo os acontecimentos, antecipa-se e convida os discípulos para essa reunião final com os últimos ensinamentos. Só que no momento da ceia, os discípulos começam a disputar qual deles era o maior, qual deles era o mais importante, o mais especial. Um discípulo dizia que era ele, afinal, olha tudo que ele houvera feito pelo Mestre. Outro dizia que não, que ele era o mais querido, o mais importante. Jesus, mais uma vez, observando não corpos, mas espíritos, observando o perispírito de cada um daqueles seres, o que eles eram, o que eles vibravam, a sintonia do seu sentimento, percebendo que essa disputa, essa nuvem, poderia atrapalhar a proposta que ele queria naquela noite, que era da reunião, intervém de forma serena, porém firme. Pega um pano que estava do lado, amarra um pano ao redor da sua cintura, um ato que o identificaria com uma veste de um escravo na época, pela tradição hebraica. E escravos, naquela época, não tinham direito a nada, eram coisas, eram mercadorias. Pega um jarro cheio de água, uma vasilha, e começa a lavar os pés dos seus discípulos, um a um. Para a cultura da época, essa atitude de Jesus representava
que Jesus assumia a postura do escravo, ou seja, do servo menor. Olha que interessante. Antes de nós avançarmos no que acontece em seguida, existe um livro muito interessante, História de Israel, são 2 volumes, de um historiador evangélico que trabalha muito bem as questões do povo hebreu e da sua cultura, e ele determina a hierarquia patriarcal judaica na época de Jesus. Se nós pegássemos a sociedade hebraica daquela época, quem era o mais importante, quem era o menos importante? E ele classifica da seguinte forma: os escravos estavam na base, não tinham direitos a nada, eram coisas, não eram nem considerados seres humanos, eram propriedades, vendiam-se, eram negociados como se negocia um cavalo, um burro, 10 gramas de farinha, 1 quilo de soja. Acima dos escravos estavam os empregados. Acima dos empregados da casa estavam os filhos. Acima dos filhos estava a mulher. Acima da mulher estava o homem. A sociedade era patriarcal, o homem mandava. Acima do homem, o homem mais velho, o ancião. Pedro está aí. Simão Pedro é o ancião. E para Pedro, Jesus estava tendo uma ação como o do escravo. Ele não conseguia entender isso, porque na cultura judaica de Simão Pedro, o mestre estava demonstrando ser o que para a sociedade não tinha o menor valor. Então ele não conseguia entender essa atitude do discípulo, porque acima do ancião estava o mestre, e acima do mestre ainda estava o Messias, que era o prometido, um enviado por Deus, segundo a cultura e a tradição hebraica. Então vejamos que Pedro entendia o Pai como provedor, a que todos os que estão abaixo na hierarquia devem servi-lo, e que o homem é melhor visto quanto mais pessoas o servem. Essa é a cultura de Simão, essa é a cultura de toda aquela sociedade. Mas se a gente olha para essa pirâmide e se assusta que os escravos eram considerados como coisas, como propriedades, nós não estamos muito longe disso. Na nossa sociedade ainda hoje temos seres que são funcionários de alguns empregadores que trabalham em condições de coisas subhumanas. Na época histórica recente do Brasil, nós passamos por isso. Essa era a vestimenta que identificavam os escravos. Foi assim que Jesus, amarrando um pano sobre a cintura, quer mostrar-se culturalmente que era como escravo. E para que a gente entenda o que era isso, olha os jornais do Brasil da escravidão. Escrava fugida. Desapareceu desta cidade em 9 de junho do corrente ano a escrava Felicidade, de cor parda e idade de 19 anos, natural da província do Paraná, pés grandes, pernas um pouco arcadas, nádegas salientes, boca desdentada na frente, cabelo carapinha, e aí vai. Se alguém a encontrar, por favor, prestar contas ao comendador Félix da Abreu Pereira Coutinho, em Mojimirim, e por aí vai. Vende-se um excelente cavalo marchador, e abaixo, escravos, vendem-se 18 de ambos os sexos, próprios para serviço da lavoura, para ver e tratar na Rua do Teatro, número 20. Não estamos muito longe dessa realidade. Era assim que os escravos eram tratados. Então, a lição do mestre número 2, quando ele amarra o pano e se faz ser como um escravo, é de que não há trabalhador ou trabalho verdadeiramente genuíno no Evangelho sem que o espírito da humildade esteja nele, sem o espírito de querer servir, de ser ou fazer-se o menor. Não há a menor necessidade de discutir quem é o maior, quem faz mais, quem atrai mais. Não. O verdadeiro trabalhador é o menor. Então, diante da atitude do Cristo em lavar os pés dos discípulos, ele não compreende. Só não compreende como
além de não compreender, intervém na ação de Jesus. Jesus vai lavando os pés de um, do segundo, do terceiro. Quando lava de todos e chega em Pedro, além dele não compreender, pela cultura que ele tinha, pela tradição cultural, ele intervém. E ele diz assim: nunca me lavareis os pés, mestre. Meus companheiros estão sendo ingratos e duros nesse instante, deixando-vos praticar esse ato como se fosseis um escravo vulgar. E aí Humberto de Campos é espetacular, porque ele vai na psicologia do discípulo. Esse é o sentimento de Simão. A ação de Simão não é porque ele é ruim, é porque ele está seguindo uma tradição. E ele ainda diz assim: os meus irmãos não entendem a tradição judaica, tanto que deixam você lavar os pés, mas eu entendo. Essa atitude sua é reprovável, não pode, porque eu tenho que servi-lo, você está acima de mim, eu sou ancião, tu és o mestre, o Messias, alguns dizem, tu estás acima na hierarquia. Eles desrespeitaram isso. Então Simão revela primeiro o conhecimento das leis e das tradições. Só que essas leis e essas tradições Jesus combate veemente, porque para os judeus, em sua maioria, em especial para uma classe deles, os fariseus, as tradições eram tão importantes e só elas bastavam. E ficavam no exterior, no culto às tradições, mas pouco modificavam-se intimamente. Não adiantava de nada. Mas simboliza também, exterioriza um ato de ternura de Simão Pedro para com Jesus. No íntimo de Simão, no íntimo, o sentimento dele não é de brigar, é de afetuosidade, é de querer cuidar, é de querer prover para Jesus um carinho natural daquele sentimento da Páscoa. Mestre, tu estás acima na hierarquia, eu vou protegê-lo, eu te lavo os pés. Jesus capta a atitude psicológica de Simão. Simão considerava-se melhor do que os outros discípulos. Estes, mestre, estes não entendem a lei. Eu entendo a lei, então os meus pés você não vai lavar. Jesus capta esse sentimento psicológico de acreditar-se melhor do que os outros, de acreditar-se superior aos outros, no que sabe, no que conhece, no entendimento. Tanto que a resposta de Jesus, por entender que é uma atitude do discípulo cultural, não é de recriminação. Ele não briga com Simão, ele compreende e diz para Simão, ele vai no cerne, Jesus vai na estrutura psicológica. Simão, não queira ser melhor do que os seus irmãos de apostolado. Jesus vai na essência psicológica do discípulo, era o que ele sentia, era o que ele era o que ele vibrava. A crítica de Pedro aos demais discípulos, Humberto de Campos vai trabalhar, diz que é fruto da sua vaidade, é fruto do seu orgulho, todas essas derivações do egoísmo, nuances do egoísmo. Quando nós nos colocamos numa posição de superioridade, nós temos um grande problema e nós vamos ver adiante. E aqui Humberto de Campos estabeleceu a causa da negação de Pedro. O sentimento psicológico do discípulo que vai levá-lo à queda mais à frente. Considerar-se superior, achar-se o mais importante, achar que os outros valem menos do que ele. Mas vamos adiante. Jesus então vai educar o discípulo. Mas a educação de Jesus, ela não é baseada no desestímulo, na agressão, pelo contrário, ela é baseada no estímulo. Jesus não incentiva os pontos desfavoráveis, ele estimula os potenciais favoráveis que o discípulo tem. Então Jesus, por conhecer a intimidade de Simão, o sentimento íntimo de Pedro, não condenação, e vai diretamente no cerne do problema.
era um educador de almas. Identifica que o sentimento é de superioridade. Compreende que o discípulo está num nível de entendimento da vida, num degrau da escalada infinita do progresso. Compreende que esses degraus em que todos nós nos encontramos são temporários, porque se hoje estamos no degrau 2, logo mais teremos que ir para o 3, depois para o 4. É inexorável o progresso. Então, se os degraus são temporários, ele não critica a postura que você tem, a forma como você entende. Pelo contrário, identifica em Simão os potenciais que ele tem para desenvolver. E trabalha nessas qualidades. Sabe que todas as viciações, os defeitos, são provisórios. E que só as virtudes são temporárias. E que se nós não nos esforçarmos para adquirir virtudes, fiquemos tranquilos, a vida se esforçará por nós, porque a vida criará mecanismos para a gente desenvolvê-las, não tem outro caminho. Então, a advertência do Cristo, Simão, não queira ser melhor que os seus irmãos, é esse sentimento que vai estruturar a fragilidade moral de Pedro e a sua queda, como Humberto de Campos vai trabalhar. Por que isso é um problema muito sério para o espírito? Para cada um de nós, quando a gente se acha melhor, quando a gente se julga superior, quando a gente acha que a nossa forma de pensar é adequada, quando a minha teoria é a que serve e a dos outros não tem sentido. Porque eu tenho uma tendência a me tornar prepotente. Eu tenho uma tendência a achar que só o que eu sei é o adequado. E aí eu me julgo superior, naturalmente autossuficiente. Isso é um resumo da estrutura psicológica trabalhada por Joana de Ângeles, ao longo aí de vários livros da série psicológica. Se eu me julgo superior, eu esqueço do degrau em que cada um se encontra e não respeito isso. Eu acho que a minha forma de pensar é a melhor e você que se dane, sendo que a postura é o contrário. Somos espíritos imortais, irmãos, que caminharemos para a família universal, para o amor fraterno entre todos. Então, a função dos que estão adiante é auxiliar o progresso dos que estão na retaguarda, compreendendo nas suas inferioridades, nas suas fraquezas, mas sabendo que são temporárias, que logo vai despertar para o entendimento e a conquista das virtudes. Mas quando eu me coloco numa posição de me achar superior, eu não estou aberto a querer aprender, eu não estou aberto a querer receber auxílio de ninguém, afinal o que eu sei basta, é o certo. E se eu me coloco nessa situação, a espiritualidade superior não consegue sintonia mental para me ajudar. Por mais que meu espírito protetor esteja aqui do meu lado, querendo dizer para mim, Wagner, não é assim, eu não tenho sintonia. Nossas frequências perispirituais estão diferentes, porque eu me julgo superior. Então Jesus vai dar uma terceira lição. Vejamos que nós nem chegamos ainda no ato, e Humberto de Campos já trabalha 3 ensinamentos do Cristo. Simão, não queira ser melhor do que os seus irmãos de apostolado em nenhuma circunstância da vida. Nenhuma. Não se sinta superior em absolutamente nada, porque você é um espírito ainda no processo. Em verdade assevero-te. É como se Jesus dissesse, Simão, eu estou te afirmando, é isso, é assim. Sem o meu auxílio, não participarás com o meu espírito das alegrias supremas da redenção. É como se Jesus dissesse, não pense, Simão, que você vai chegar por conta própria. Ninguém evolui sozinho, a gente precisa do auxílio dos espíritos amigos, das pessoas encarnadas amigas. E se eu me coloco numa postura de superioridade, eu quebro esse vínculo com a espiritualidade. E é difícil de eu ser auxiliado, é difícil. Por quanto tempo André Luiz permaneceu num estado consciencial diferente vibracionalmente do seu espírito protetor e por isso não podia ter sintonia com ele. Quando mudou a sintonia,
conseguiu estabelecer a conexão e foi auxiliado. Não há evolução sem amparo. Não são palavras do Wagner, são palavras do Cristo, pelo estudo de Humberto de Campos. Não há evolução sem amparo. A começar pelo Pai. E se não fosse a misericórdia do Criador em atenuar na nossa existência os nossos problemas anteriores, sem a misericórdia divina, a sustentação do nosso Pai, não há evolução. E seus prepostos, os missionários do Pai, os espíritos que auxiliam nesse processo. Então, a terceira lição do Mestre é posicionar-se diante da vida como aprendizes. Aprendizes. Eu estou sempre aprendendo, sempre aprendendo. Depois desse ensinamento, o pescador, o antigo pescador de Cafarnaum, se aquietou um pouco. E Jesus, então, pôde começar a proposta que ele queria da reunião, porque até agora ele não conseguiu, né? Ele teve que primeiro mostrar o porquê da reunião, depois de terminar a descendência, dar um ensinamento sobre quem é o maior, mostrando, exemplificando que o maior é o que é o menor, é que é o servo de todos. E aquele antigo pescador que há pouco tempo diria nunca me lavareis os pés, mudou de opinião e permitiu então que Jesus o lavasse os pés, fazendo calar, olha Humberto de Campos, né? Fazendo calar a voz da sua generosidade, porque ele não teve uma atitude com Jesus por maldade, ele foi carinhoso, ele queria proteger Jesus pela estrutura patriarcal, e quase infantil, nunca me lavareis os pés, né? Nós temos muitas dessas ações por orgulho, por vaidade mesmo, feridos, né? Pedro então compreende a importância de ser humilde, compreende por meio da exemplificação do Cristo e diz para Jesus: Mestre, então lava-me não só os pés, mas lava-me as mãos, a cabeça, lava-me o corpo todo. E aí Jesus vai dar mais um ensinamento. Não precisa, Pedro, não precisa lavar o corpo todo. Basta que eu te lave os pés e todo o seu corpo estará limpo, basta os pés. E o que tem a ver essa palavra do Cristo? Qual é o ensinamento psicológico? Se o meu pé está firme, está limpo, meu corpo todo está limpo. Se a base do meu sentimento está firme, se as minhas intenções emocionais são boas, basta. Se eu tenho vontade e desejo de servir, de aprender, eu vou ser ajudado. É isso que Jesus queria mostrar. A base do sentimento tem que estar sólida, o sentimento tem que ser puro. E aí a gente começa com essa reflexão, né? Desse ensinamento moral do Cristo, como está a minha intenção? Qual é o sentimento da casa espírita? É verdadeiro? Os trabalhadores estamos trabalhando para um objetivo comum? Ou estamos nos utilizando do movimento espírita para enaltecer a nossa vaidade, disputando cargos dentro da sociedade, achando que tal ou tal estado da lei humana é de superioridade? Queremos destaque ou queremos verdadeiramente auxiliar, ajudar, trabalhar, servir, e esse sentimento em todas as ações da nossa vida? Jesus então, percebendo que o ambiente se acalmara, que as coisas estavam mais tranquilas, começa a dizer: aproxima-se a hora do meu derradeiro testemunho. Olha que interessante. Imagina o que é estar com o Cristo e ouvir isso. Aproxima-se a hora do meu derradeiro testemunho. Vejamos mais uma vez a dupla vista, né? A superioridade do Cristo fazia-o antever ou ver o mundo espiritual naturalmente. As suas ações, os movimentos, como vê o mundo físico. Por isso Allan Kardec é perfeito quando determina esse fenômeno de premonição, de antecipação como dupla vista, porque vê duas coisas, o mundo físico e o mundo espiritual ao mesmo tempo.
sei por antecipação que todos vós estareis dispersados nesse instante supremo. Olha que interessante que Humberto de Campos nos mostra. Jesus sabia por antecipação que ele ficaria sozinho, que os discípulos não estariam com ele. Sei por antecipação que todos vós estareis dispersados nesse instante supremo. E nem por isso Jesus deixa-os de amar, ou ama-os menos, nem por isso. Ama-os igualmente, convida-os para comer a Páscoa com Ele, aproveita a oportunidade para os últimos ensinamentos. Ensina-os um pouco mais, igualzinho a gente, né? Nós ainda amamos o outro na medida em que o outro nos ama. Se o outro nos ama, então eu amo. Se o outro é bom, então eu sou bom. Se o outro me faz alguma coisa mal, então eu recuo, não quero saber. Se eu desço no elevador, cumprimento alguém e não me dá bom dia, eu já não vou mais cumprimentar essa pessoa, porque é uma mal educada. Então o nosso amor não depende de nós, depende da atitude do outro. O nosso amor está no outro. E à medida em que nós evoluímos, nós vamos ver que o sentimento de amor é íntimo do ser, é dele, sai dele, provê dele. Então Jesus vai nos dar a quinta lição, amar sem necessitar ser correspondido, ou esperar por alguma retribuição em contrapartida ao amor que se dá. Ele sabia já que os discípulos o abandonariam, ele entendia e respeitava no outro, no seu irmão, a posição que ele se encontrava. Era o estado em que eles estavam no processo evolutivo, ele respeita isso. Mas conhecimento maior que possuía das leis auxilia no progresso dos que estão na retaguarda. Então, reúne-os, ensina um pouco mais, ama-os da mesma forma. E a lição moral nos desperta Humberto de Campos, né? Quem controla a minha bondade? Jesus é que controla a própria bondade. Como a gente disse, às vezes a nossa bondade ainda é controlada pela ação do outro. Se o outro retribui, eu sou bom, se não. Jesus então começa a dizer: aproxima-se a hora do meu derradeiro testemunho. Vejamos que numa frase nós abordamos um aspecto. Sei por antecipação que todos vós estareis dispersados. E mesmo assim Jesus segue amando, mostrando-nos a importância do amor incondicional. Mas, olha que interessante, aproxima-se a hora do meu derradeiro testemunho. Jesus sabia que era ele que teria que testemunhar, que os discípulos não estavam preparados para o testemunho, não estavam. Jesus sabia, mais uma vez pegando a estrutura psicológica da querida Joana de Ângeles, Jesus sabia que os educandos não estavam preparados senão para aprender, só aprender. Não podiam ainda vivenciar, não podiam. O nível evolutivo desses seres não os permitia naquele momento. Simão vai vivenciar depois ele está mais desperto moralmente e vivencia depois, mas naquele momento ele não podia. Não exige de nenhum discípulo e nem cobra algo que o educando ainda não tem. Respeita a posição. E aí, meus amigos, a lição mais dura do Cristo, na minha opinião, é essa. Estamos prontos para vivenciar as leis divinas? Quantos de nós estudamos o Espiritismo, subimos nas tribunas, falamos e fazemos completamente diferente? Somente na hora em que o filho se vai, somente na hora em que a doença chega, somente na hora em que a fortuna desmorona, é que nós saberemos se estamos prontos para dar o testemunho. É inexorável testemunhar, vivenciar aquilo que se acredita. Se nós não vivenciamos, estamos ainda no caminhar para a maturidade moral. E o vivenciar é solitário, é sozinho. Ninguém pode fazer conosco ou para nós. Por isso Jesus diz:
meu derradeiro testemunho. Vivenciar o que se sabe, essa é a lição do Mestre, a fim de avançar no caminho do progresso. Estudar e saber é fácil. Viver o que se estudou é que é o testemunho. Mas a lição é do Cristo. Antes, porém, que eu parta, vejamos que mesmo sabendo de tudo isso, das limitações de cada um, sabendo que seria abandonado, ainda os ama e ainda usa a oportunidade, o tempo para mudar a característica do indivíduo. Desenvolver nele a potencialidade da virtude. Antes, porém, que eu parta, quero deixar-vos um novo mandamento. E aí eu descobri que são 11, então, os mandamentos, não são 10, porque Jesus deixa mais um aqui. O de amar-vos uns aos outros, como eu os tenho amado. E aí vocês podem dizer, não, mas esse mandamento já era do Decálogo. Não era. Em nenhum momento Moisés estabelece o amar-vos uns aos outros como Jesus tinha amado. Até porque Jesus ainda nem estava naquela época encarnado. Amar como eu os tenho amado. Esse é o 11º mandamento. E aí é um problema, né? É um problema. Porque amar Jesus, ou melhor, amar os nossos irmãos como Jesus nos ama, quem de nós consegue vivenciar isso? E aí a benfeitora Amélia Rodrigues, em outro livro, trabalhando essa temática também, como Humberto de Campos, vai nos dar um entendimento melhor dessa lição. Que sejais conhecidos pela revelação do amor que vos amo. Vocês serão instrumentos do meu amor. Através de vocês eu vou amar. Esse é o ensinamento do Cristo. Então, se alguém te pede água e você dá água, eu estou amando o sedento através de você. Você se transforma num instrumento de amor do Cristo. Temos uma pessoa que entendeu isso, Paulo de Tarso. Por isso ele dizia, já não sou eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Entendeu o mandamento. Entendeu. Pedro, então, quando ouve Jesus dizer, mas antes, porém, que eu parta, então ele pergunta, né? Mas mestre, para onde ides? Vais viajar? Para onde você vai? E aí Jesus responde, ainda, Pedro, ainda. Não te encontras preparado para seguir-me? É como se ele dissesse, Pedro, não estás pronto ainda senão para estudar. Não consegues vivenciar a mensagem, o ensinamento ainda. Aonde eu vou, tu não podes ir, não podes seguir-me. Não tens ainda o desenvolvimento moral para vivenciar. Eu posso, eu exemplificarei. Tu ainda não, assim como todos os demais discípulos. O testemunho é de sacrifício e de extrema abnegação. E somente mais tarde, Pedro, entrarás na posse da fortaleza indispensável. Somente mais tarde, a vida vai criar os mecanismos e o seu desenvolvimento moral se fará a ponto de adquirir a posse dessa fortaleza indispensável. E a gente compreende agora como é que aqueles cristãos iam cantando aos leões. Adoravam ao Criador e ao Mestre, enquanto os soldados acendiam as fogueiras no circo romano. Entenderam o que é a exemplificação. Nós ainda temos muito medo de morrer, muito medo. Nós ainda estudamos que a morte não mata ninguém, mas não vivenciamos isso. Tanto que nos desesperamos quando alguém da família morre. Simão, no entanto, desejando provar por palavras aos companheiros, veja que não era para Jesus, né? Era para os companheiros, que ele era o melhor. O valor de sua dedicação, disse, não posso seguir-vos. Por acaso, mestre, duvidas de minha coragem? Então eu não sou homem? Olha a cultura patriarcal novamente, né? Por vós darei a minha própria vida exterior. Só palavras. Igual os fariseus.
igual aqueles que assumem a tribuna, e só palavras, mas não vivenciam. Jesus sorriu e ponderou. Mais uma vez, ele não recrimina a atitude, ele vai no íntimo do sentimento, ele vai no cerne do problema. Pedro, a tua inquietação se faz credora de novos ensinamentos. Vejamos que a reunião não acontecia, né? Porque ele tinha que ficar ensinando um monte de coisas em função das deficiências ainda dos discípulos. A experiência te ensinará melhores conclusões. É como se Jesus dissesse: agora não adianta mais, Pedro, não serão lições por palavras, já teve a oportunidade. Agora é a vivência, a experienciação. Em verdade, Pedro, te afirmo que esta noite o galo não cantará, sem que me tenhas negado por 3 vezes. Não é uma só, são 3 vezes. E uma expressão bonita de Jesus, né? O galo não cantará. É como se ele dissesse: antes do dia nascer, você vai me negar 3 vezes. Ele usa uma figura de linguagem bonita. Pedro então olha para o Cristo e diz: julgai-me então o espírito mau e endurecido a esse ponto? Indagou o pescador, sentindo-se ofendido. Vejamos que Humberto de Campos vai novamente na estrutura íntima do apóstolo. Ele se ofendera com o que Jesus disse. Julgai-me então o espírito mau e endurecido a esse ponto que eu não posso seguir-te? Mas Jesus sabia que não estava preparado ainda para a vivência. Não, Pedro, não. Adiantou o mestre com doçura. Vejamos que Pedro ia continuar falando alguma coisa, mas Jesus adianta. Não, Pedro, não. Ele interrompe. E vejamos que Jesus agora intervém, antecipa-se. Não te suponho ingrato ou indiferente. Ele sabia que o discípulo não era mau. Mas vais aprender ainda hoje, que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. E é verdade. Nós transgredimos a lei não porque somos maus, mas porque ainda somos frágeis. Porque ainda não temos resistência moral. Quando a sociedade nos cobra uma postura, eu ajo para ficar bem na foto. Quando alguém me oferece algo, mesmo sabendo que está errado, eu deveria ter a conduta que eu acho que a minha consciência como certa. Então, a 8ª lição do Mestre, o sentimento de querer ser o melhor, de querer se impor, de se destacar, que era isso que Simão estava tentando fazer frente aos demais discípulos, é sinal de fraqueza, de fragilidade moral. Por isso a gente entende porque Buda era pacificador, porque a violência é fragilidade moral. Por isso a gente entende porque Jesus era pacífico, porque a violência é sempre sinal de inferioridade moral. As brigas, as discussões que não levam a nada, em que só ganha o orgulho, são sinais de fraquezas morais. O sentimento de superioridade deve ser combatido intimamente, pois torna o ser cego aos auxílios do alto. Vejamos que ele faz a ponte com o que ele havia explicado um pouco antes para o discípulo. Ninguém evolui sozinho, Pedro. Ninguém. Nunca a violência, seja por atitudes, por palavras, por pensamentos, para impor ideias, pois a verdade é inexorável, e é verdade. Se nós sabemos que a verdade é questão de tempo para se instalar, por que você vai brigar para impor a sua ideia com alguém? Nunca ferir para se impor, pois devemos enxergar o outro no degrau do entendimento que se encontra, sabendo que esse degrau é temporário, ele também vai sair de lá. Todos os vícios são passageiros, apenas as virtudes são eternas. Então nós conseguimos entender por que Pedro nega Jesus. Fraqueza, medo. Será que é isso mesmo? Será que é isso que acontece comigo quando eu morro? Será que realmente esse Deus é justo, é bondoso? Eu me lembro de um grande amigo, que eu faço sempre questão de recordar, pois deve estar numa morada muito feliz pela atitude que tinha na terra.
quando eu visitei no Hospital Erasto Gettner, em Curitiba, vitimado pelo câncer, com 18 anos de idade. E ele consolava a família, porque ninguém se conformava com aquilo. E ao visitá-lo, ele disse para mim: Wagner, vamos orar. E na oração ele dizia: eu sou grato a Ti, Senhor, e eu sou grato a Ti, meu Deus, porque essa doença consome o meu corpo, enquanto liberta o meu espírito. Porque eu sei que todos viveremos, que a vida é passageira, e o que são poucos meses, poucos anos numa doença, se o meu espírito sairá melhor. Estava pronto para vivenciar, estava pronto. Pedro ainda não. Judas logo se aproxima, beija o Cristo. Os soldados romanos prendem-no e mais uma vez Pedro quer mostrar superioridade para os outros e tira a espada e corta a orelha de um soldado. Aqui Jesus intervém: Pedro, embainha a tua espada. Mais uma vez aproveita a oportunidade para ensinar a lei de causa e efeito, porque quem pela espada fere, no amanhã pela espada será ferido. No pátio, todos o abandonam. A profecia de Jesus realmente acontece. Nenhum discípulo fica próximo. Ficam com medo de identificarem-se como os que estavam com o Cristo, com medo de serem presos também. Pedro se afasta, mas não quer perder o que está acontecendo. Humberto de Campos nos revela que ele se afasta, mas fica perto. Ele está nos bastidores. No pátio do sumo sacerdote, onde Jesus estava preso, Pedro se encontra nesse ambiente e é identificado por alguns que estão ali. Tu não és o que seguia o Cristo? É sim, eu reconheço ele, um diz. É mesmo, eu já o vi com o Cristo, diz outro. E Pedro diz: não, não sou eu, não sou eu. E Pedro começa então a sair do ambiente, mas antes de sair do pátio, consegue visualizar Jesus, que estava preso e que pelas grades sintoniza olhar com o discípulo. E Humberto de Campos nos diz que Jesus permanecia inalterável, sereno, e exterioriza um sorriso e um amor para o discípulo, porque compreendia o discípulo nas suas limitações. Pedro, então, sente o pior dos sentimentos humanos, que é o sentimento do orgulhoso, o remorso de não poder resolver tudo, de não ser infalível, de não poder dar toda a riqueza para salvar o filho, de não poder dar tudo o que tem para viver um pouco mais. No pátio, ele olha para Jesus e Jesus fixa os olhos nele com o mesmo sorriso de sempre. Nenhum mínimo gesto de recriminação. Vejamos o amor desse Cristo, né? E ele entra nesse momento num processo muito íntimo de reflexão e ouve, sente pelo Espírito, não pelo ouvido, como se Jesus dissesse: Pedro, o homem do mundo é mais frágil do que perverso. E é verdade. Pedro nega Jesus por fragilidade moral. Mas a lição de Pedro, intimamente para nós, é presente até os dias de hoje. Toda vez que você se corrompe em benefício próprio, você está negando Jesus. Toda vez que você transgride a lei por uma conveniência social, você está negando Jesus. A lição de Pedro era encarar a própria fragilidade, porque ele não enxergava isso. Se sentiu superior, se sentiu maior, e as lições, os ensinamentos do Mestre foi sempre nesse sentido. A experiência posterior, a vivência posterior o faz despertar para as suas fraquezas e vivencia isso mais tarde. Que possamos, meus irmãos, pensar sobre
esta lição moral? Será que eu sou fiel ao Cristo? Será que eu vivo os seus ensinamentos? Porque quando nós vivermos os ensinamentos do Mestre, começaremos a entender o que é ser feliz, mesmo num mundo em que a felicidade ainda não reside. Muito obrigado pelo carinho e pela paciência em me ouvir.